parlamentar, e então passávamos de imediato às vossas intervenções. O que está previsto é 8 a 10 minutos para cada entidade. Eu gostaria que vocês fossem mesmo rigorosos nos tempos, senão não vamos conseguir ouvir-nos a todos, e também os seus deputados. Depois tem 3 minutos cada grupo parlamentar e o seu deputado do PAN, e depois uma resposta por vossa parte também entre 8 a 10 minutos, se puderem ser menos melhor, para depois acabarmos às 10, senão vamos ver como é que isto vai correndo, está bem? E sendo assim, eu daria a palavra já de imediato à Confederação Portuguesa, as micro e pequena média empresa. Não sei se vai falar o Dr. Jorge Pisco. Muito bem, tem a palavra então. Muito bom dia. Senhora Coordenadora, Senhores Deputados, Senhores representantes das associações, Federação e Confederação presentes, começo em nome da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas por agradecer o convite para participarmos nesta adição conjunta. No dia-a-dia, vivemos rodeados de objetos descartáveis e de consumo rápido. São milhares de toneladas de resíduos não biodegradáveis que são lançados para o meio ambiente, resultando em níveis de poluição descontrolados e bastante preocupantes. Urge reverter a ideia de que no atual modelo de desenvolvimento económico a prosperidade está associada ao consumo descartável, resultando cada vez mais na produção de uma grande quantidade de resíduos, entre os quais o plástico é uma constante. No tecido empresarial nacional, a indústria das embalagens de plástico, segundo um documento elaborado pela InformaDB, feita em 2017, este setor valia 700 milhões de euros, o que correspondeu a um acréscimo de 6% face ao ano anterior. Nesse documento é também referido que, depois da queda observada em 2015, o número de empresas fabricantes de embalagens de plástico em Portugal cresceu em 2016 para 158, mais 4 operadores do que no ano anterior, mas ainda longe dos 195 que estavam operacionais em 2004. É destacado que cerca de 60% das empresas do setor são micro e pequenas empresas que empregam menos de 10 pessoas e que apenas 22 fabricantes, ou seja, menos de 14% do total, empregavam mais de 50 pessoas. Estes dados comprovam que são as micro e pequenas empresas que compõem o setor empresarial produtor das embalagens de plástico, tal como são o comércio e a restauração, empresas muitas vezes de cariz familiar, os seus principais distribuidores, que ao colocá-los no mercado, acabam por diretamente contribuir para o crescente aumento da produção de resíduos. Nos últimos anos, o aparecimento das grandes superfícies, dos megacentros comerciais, fizeram disparar os índices de consumo de embalagens de plástico. É um imperativo civilizacional tudo fazer para reduzir o consumo destes materiais. A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, face à proposta aprovada pelos Estados-membros que os obriga a elaborar planos nacionais que descrevam as medidas adotadas, incentivando a utilização de produtos que se adequem a múltiplas utilizações e que possam ser preparados para reutilização e reciclados, considera competir ao Governo promover a realização atempada de campanhas de desconsciencialização e sensibilização, tal como deverão estar previstos no próximo quadro comunitário 2030 apoios às micro e pequenas empresas para que estas possam investir na investigação de novos modos de tratamento ambiental dos plásticos, seja através da reciclagem ou da reutilização. A CPPME considera que, correspondendo a um princípio só teoricamente defendido pelo Governo, a entrada em funcionamento do novo quadro legislativo devia ser precedido de estudo promovido pelo Governo, com relatório final que envolvesse as associações empresariais do setor e das micro e pequenas empresas, dos impactos da legislação no setor e de forma a os atenuar e compensar e a realizar no prazo de transição, ou seja, fazer o tal cheque empresa à legislação. Aproveitamos esta audição para deixar o alerta para o facto de ser necessário assegurar períodos de transição suficientes que permitam esgotar estoques de utensílios de plástico e possibilitem a adaptação ao novo quadro regulamentar. Exigimos que não sejam criadas taxas que venham a agravar a já elevada carga fiscal que pesa sobre as micro, pequenas e médias empresas. Que na legislação a aprovar sejam garantidas exceções e condições específicas para as micro e pequenas empresas, precavendo que estas não se vejam precipitadas em prejuízos. Se promova o uso do vidro, cerâmicas e outros materiais suscetíveis de reutilização e reciclagem, valorizando indústrias e comércios existentes. Senhores deputados, a finalizar, expresso a minha convicção de que, tomadas as medidas e políticas adequadas, iremos contribuir para um ambiente mais sustentável, equilibrado e saudável. Muito obrigado. Muito obrigada. Daria a poderem e daria a palavra de novo. Tem que ser 5 minutos por causa do plenário, que é às 10. Pois, temos essa condicionante, não é? E, portanto, passamos então para 5 minutos.
E teria a palavra já de imediato o senhor Jorge Pisco, da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Muito obrigado. Obrigado. Irei ser o mais sintético possível. Relativamente aos contributos da CPPME, nós entregamos a nossa intervenção em que aponta os principais aspectos que consideramos relativamente aos projetos de lei. E há aqui três questões que eu quero aqui colocar. Estamos de acordo que poderemos fazer todos os estudos possíveis e imaginários, mas se não houver campanhas de sensibilização e de consciencialização sobre este aspecto, não vale a pena fazermos estudos e perder tempo sobre isto. Há um aspecto que é fundamental, começa pela sensibilização e a consciencialização a partir dos bancos das escolas. Ou seja, é a partir daí que a situação começa. Ou seja, escusamos de andar a falar e propalar muitas ideias, muitas sugestões, mas se o Estado não começar nas escolas, desde pequenino, e diz o ditado, pequenino se torce o pepino. E esta é a situação. A segunda questão é, estamos de acordo que têm que existir prazos que tenham em conta os aspectos, e referi na nossa intervenção referimos, é necessário ter em conta como é que se vão esgotar os estoques existentes, como é que as empresas se vão adaptar ao novo quadro. São situações que, se não forem resolvidas, vamos à terceira questão, que é esta. O Governo depois aparece com uma taxa para penalizar por não aplicação das boas medidas que são necessárias. E sobre isso, a CPPME está inteiramente em desacordo em que se criem penalizações para situações que decorrem do Poder Central não ter criado as devidas condições. Por isso, nós temos prazos e estamos de acordo que assim, não vamos ter a correr aqui de acordo com aquilo que é os nossos parceiros na União Europeia que definiram um calendário, ou seja, nós teremos o nosso próprio calendário, mas que seja um calendário objetivo e que permita haver responsabilização de todas as partes nesse sentido. Da parte da CPME estaremos disponíveis para continuar a trabalhar como eu tenho aqui. Muito obrigado.